qual o quádruplo dessa expressão aqui? Dá um pause no vídeo e deixa um comentário para mim qual a resposta que você encontrou. E aí, vamos lá resolver junto? Pessoal, é o seguinte, quando a gente tem uma expressão desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da palavrinha pendas. O que é o pendas, professor? Pendas é o seguinte, ó. Pendas. O pendas, o P do pendas é o quê? É o parêntese, o E, o expoente, M de multiplicação, o D de divisão, A de adição e o S de subtração. Então, pessoal, por que disso aqui, ó? Na matemática, quando a gente vai resolver uma expressão, a gente tem que lembrar que as operações elas têm precedência. Ou seja, quando a gente tem parêntese numa expressão desse tipo, a gente tem que resolver primeiro o parênteses. E assim sucessivamente, ó. Primeiro a gente resolve o parênteses, depois a gente resolve o expoente, depois faz a multiplicação, a divisão. Lembrando que a gente tem que seguir essa ordem aqui, ó, da esquerda para a direita, tá bom? Vamos aplicar isso aqui, então, nessa continha para a gente descobrir o resultado dela? Seguinte, vamos lá, ó. A gente tem 2 menos 2 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Tá. Olhando aqui na palavrinha pendas, a gente vai reparar que a gente não tem parênteses, não tem expoente, não tem multiplicação, mas tem divisão, né? Então, a gente vai ter que começar aqui pela divisão, seguindo o sentido da esquerda para a direita. Então, ó, vamos copiar esse 2 aqui. Esse 2 está sozinho, 2 menos 2 dividido por 2, então ele passa aqui para baixo, certo? E o resto a gente continua normal aqui, copiando, ó. 2 sobre 2 dividido por 2, dividido por 2. Beleza. Então, primeiro aqui a gente vai resolver essa divisãozinha aqui, ó, essa fraçãozinha. O que é 2 dividido por 2? É 1, né? Então, a gente vai lá. 2 menos 1 dividido por 2, que é dividido por 2, certo? De novo, agora a gente vai recorrer ao pendas. 2 menos 1 dividido por 2, dividido por 2. Seguindo a ordem aqui do pendas, de novo a gente tem divisão. Então, a gente tem que resolver essa divisãozinha aqui primeiro. Lembrando, pessoal, sempre da esquerda para a direita, certo? Vamos lá, então. 2 menos 1 sobre 2. Esse 2 veio aqui para baixo. E aqui a gente continua com o 2. Isso vai dar 2 menos meio dividido por 2. Então, pessoal, aqui, ó, a gente tem que lembrar quando a gente tem um número sozinho, um número inteiro, o denominador dele é o 1. É como se fosse uma fração de denominador 1. Então, a gente tem aqui, na verdade, ó, uma divisão entre frações, ó. A gente tem 2 menos meio dividido por 2. 2 sobre 1. Então, a gente tem uma divisão de frações. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão aqui, certo? Porque antes da subtração aqui no pendas, antes de resolver essa subtração aqui, a gente tem que resolver as divisões primeiro, certo? Então, por isso que a gente vai dividir ela, fazer essa divisãozinha aqui. Vamos lá, então, ó. 2 menos meio dividido por 2 sobre 1, certo? Então, como que a gente faz divisão de fração? Divisão de fração, pessoal, é bem simples, ó. Primeiro, a gente vai copiar esse 2 aqui que está sozinho, né? 2 menos. Para fazer a divisão de fração, pessoal, a gente tem que copiar a primeira fração de cima, no caso aqui é o meio, e inverter a de baixo e fazer uma multiplicação. Aqui, ó. A gente copia o meio, multiplica e inverte essa daqui de baixo, ó. Aqui está 2 sobre 1, a gente vai colocar 1 sobre 2, certo? Então, agora a gente tem 2 menos meio vezes meio. Isso aqui, pessoal, vai dar esse aqui, ó. 2 menos 1/4, certo?
Beleza, a gente não acabou ainda, né? A gente tem que resolver isso aqui ainda. Então, ó, lembrando quando a gente tem um número sozinho aqui, ó, já é um número inteiro, então ele tem um 1 como denominador. Então agora, ó, seguindo o pendas aqui, a gente tem a subtração, né? Que é a última coisa que a gente tem aqui para resolver. Então, como é que a gente faz uma subtração de frações, pessoal? Subtração de fração, a gente precisa achar primeiro o mínimo múltiplo comum. Aqui no caso tá fácil, né? É o 4. A gente tem que igualar os denominadores, tanto para somar quanto para subtrair a fração. A gente tem que igualar os denominadores. A gente faz isso através do mínimo múltiplo comum. Aqui no caso é o 4, porque o mínimo múltiplo comum. Vou fazer aqui no cantinho, ó. O MMC. O MMC. Eita. Não está dando certo, né? Peraí. Vou fazer aqui isso. O MMC de 1, 4. A gente vai fatorar ele aqui em fatores primos, né? Ó. Vai começar com o 2. Continua dividindo pelo 2. Até chegar no 1 aqui, ó. A gente vai achar o 4. Tá? E a gente vai passar a reescrever essa fração assim, ó. Achamos o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4, que é 4. E a gente vai dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Certo? Então, 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2, 8. Aqui é a mesma coisa, ó. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1 dá 1 de novo. Lembrando que aqui tem um menos, né? Então, a gente vai ficar com 7 sobre 4. Aí ele está perguntando, qual o quádruplo de... Aí muita gente aqui já vai parar aqui, vai vir aqui no C e vai marcar. Tá errado, porque ele quer o quádruplo. Se ele quer o quádruplo, ele quer o valor, esse valor que deu aqui, multiplicado por 4. Então, a gente tem 7 sobre 4 vezes 4. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. 7 vezes 4 dividido por 4. Como a gente tem números iguais aqui nessa multiplicação, aqui o numerador dessa parte de cima, na parte de cima ele é 4 e aqui embaixo o denominador também é 4, a gente simplesmente corta, né? Então fica 7. 7 sobre 1, que é igual a 7. Portanto, aqui o resultado é a letra A, o gabarito. E aí, deixa nos comentários aí se você acertou. Se você gostou, deixa um like. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.